Deus seja louvado. Bem, irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho, como sempre, né, nos meus áudios, sempre o assunto é doutrina, que é o único caminho, irmãos, que a pessoa tem a seguir se quiser servir a Deus. E eu quero falar aqui um pouquinho também sobre a idolatria, porque a idolatria é um grande pecado, né, que as pessoas cometem e às vezes nem sabem que estão cometendo. Isso tudo, que não, como eu costumo falar, por falta de conhecimento. Então aqui eu quero dizer assim, o Senhor Jesus disse que os idólatras, eles não têm parte no reino de Deus. E acontece, irmãos, que isso fica ainda um pouco mais complicado, porque a idolatria hoje ela está sendo praticada dentro das próprias igrejas. Dentro das próprias igrejas. Porque a idolatria, ela normalmente ela é praticada fora da igreja, né? Cada um faz lá do jeito que quer fora da igreja. Só que nos dias de hoje, a maior parte da idolatria ela é colocada dentro da própria igreja. É doutrina. Aquilo ali se tornou uma doutrina dentro da igreja. É claro que eles não falam que aquilo é idolatria. Você tem que conhecer a palavra de Deus para você saber que aquilo é um ato idólatra, para idólatra. E você, como quer ser um cristão, você tem que entender que o idólatra, ele não tem parte no reino de Deus. E se você está praticando a idolatria dentro da própria igreja, porque lá é o ensinamento deles é aquele, como é que você vai fugir dela, né? Então busca o conhecimento, busca o temor de Deus, para você ter força de fugir dessas idolatrias. Eu vou explicar aqui alguma coisa a respeito das idolatrias praticadas dentro da igreja, tá? E que todo mundo faz com toda reverência, né, a respeito daquela idolatria. Então, irmãos, quando a igreja pede aquele homem que está lá na frente, né, como o pregador da palavra, né, e aí vem aquelas promessas, né, de cura, de bênção, de prosperidade e de tantas outras coisas, e já vem lá entregando aqueles papelzinhos, ó, você coloca aí o seu nome, o nome da sua família, né, para você poder receber essa benção, coloca aí dentro do envelope uma oferta e assim por diante. É o que eles fazem. Amanhã vem lá, ó, você traz uma muda de roupa, uma peça de roupa da sua, ou do seu familiar, daí papá, porque nós vamos orar, e aí você vai receber essa bênção, enfim. Essas são idolatrias. E outras idolatrias ainda pior do que essa. A idolatria, o pecado não tem um pior do que o outro, né? Para a sociedade aquele foi pior do que aquele, mas para Deus todos os pecados eles são iguais. Para Deus eles são iguais os pecados. Pecou, pecou, é pecado. Não tem um pecado mais leve do que o outro. A pessoa que permanecer no pecado, ele vai permanecer no pecado, seja ele qual for, e não vai receber a coroa de vida eterna. Ele vai ter que se libertar desses pecados. E um deles, né, que nem eu estou acabando de falar, que é a idolatria, né? A idolatria, por exemplo, as igrejas têm determinados costumes, né? Muitas delas por aí têm dias, né? Até dias para se comemorar alguma coisa, cruzes dentro da igreja, pessoas reverenciando o altar, indo lá no altar, colocar as mãos no altar, como que aquilo fosse uma benção para receber. E não é, irmão. Isso tudo se torna uma idolatria. Pedir oração constantemente na igreja, como pessoas pedem. O Senhor mandou que nós orássemos um pelos outros. Mas essa oração, irmão, você faz em casa. Como que você, irmão, irmã, não crê em você mesma, na sua própria oração? Você tem que ir lá na igreja pedir oração para uma pessoa que muitas das vezes ele é mais rebelde
do que você. Porque aquele que prega o falso evangelho, ele não tem parte com Deus. Enquanto ele estiver exercendo aquela função de falso evangelista, ele não tem parte com Deus. E como que você vai lá pedir para ele oração acreditando que ele tem alguma força? A força da oração, irmão, está em cada um de nós, para nós mesmos. E nós, na nossa oração, pedir pelos demais, né? Pelas demais pessoas. Saber pedir, porque o Senhor disse, tu pede e não recebe, porque não sabes pedir. Quando pede, pede mal, porque só pede algo a seu favor. Não, que eu quero aquela causa, eu quero que ela ganhe, eu quero, olha, que eu estou com aquele problema, estou com aquele outro, e começa, né, e faz ali aquela oração, né, e muitas das vezes acredita mais no outro do que em si próprio. Trazendo aqui para vocês uma comparação. Aquele povo, quando saíram do Egito, né, os hebreus que saíram do Egito, Deus prometeu para eles e Deus fez uma grande obra para poder libertar eles daquele país que ele estava, que é o Egito. Mas tantas obras que Deus fez, porque o governador de lá, o rei de lá, não queria que ele saísse de jeito nenhum. E aí, Deus teve que operar de diversas maneiras para poder até a pessoa desistir de estar segurando aquele povo, que estava sendo uma coisa ruim para ele, né? Aí, o povo saiu para os caminhos. E Moisés ali junto, né? Como ele era o homem que conseguiu libertar aquele ali, né? Aquele povo. E no caminho, as dificuldades começaram a aparecer. A Bíblia prega que aquele povo peregrinaram pelo deserto 40 anos. Se a pessoa não entender a Bíblia direitinho, ele vai pensar que a vida para aquele povo foi mil maravilhas. Não foi. Como o povo quer hoje, quer ficar perturbando Deus, pedindo vidas boas. E na Bíblia está escrito que nós temos que agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Temos que dar graças a Deus por tudo que acontecer na nossa vida, seja ela de boa, seja ela de ruim. Porque quem está nesse mundo aqui, ele está sujeito a passar por momentos difíceis, como pode passar também por momentos bons. Mas em todos os momentos temos que dar graças a Deus. Só não podemos dar graças a Deus àqueles que vivem no pecado. Aí se está no pecado, aí ele não tem... vai dar graças a Deus porque está pecando, né? Não cabe isso daí. Então aquele povo que saíram do Egito, começaram a ter as dificuldades, né? Que era claro que eles iam ter. Eles estavam num deserto. Então, irmãos, aí começaram a fazer o quê? Começaram a adorarem imagem. Começaram a fazer imagem, porque Deus eles não via. Moisés conversava com Deus, mas eles não conversavam. E aí começaram a fazer imagem, porque eles queriam estar na presença de alguma coisa, para poder se curvarem perante alguma coisa. E aí, o que eles fizeram? Cometendo o pecado. E aí a vida deles ficava cada vez mais difícil. Mais difícil, cada dia mais difícil, porque a desobediência e o pecado levaram eles a esse motivo, a esse ponto. Porque Deus dava assistência total para Moisés e para aquele povo, mas o povo não entendia. Estava todo dia reclamando de Moisés, reclamando da conduta dele, reclamando que Deus não estava dando atenção real para eles. Assim acontece nos dias de hoje também, né? As pessoas estão indo na igreja hoje só por interesse, irmão, por interesse de algo financeiro, né? Estão indo para a igreja com interesse porque o parente está doente, porque a mãe está doente, porque o outro lá está doente, porque ele está precisando, ele tem uma causa, né, na justiça, e às vezes é errado que nem ele, mas ele quer que Deus abençoe ele para ele ser vitorioso naquela causa. Aonde
tornaram-se idólatras para poder quererem alcançar alguma coisa de Deus dentro da idolatria. E isso não é possível. As igrejas de hoje estão desse jeito. Hoje, a maior parte das igrejas, elas é quem estão praticando a idolatria. E você, como membro daquela igreja, você faz parte daquela idolatria. Você faz parte dela, você cultua com ela, com aquilo que a igreja está fazendo de errado. Mas a falta de entendimento, ou seja, a falta de temor, porque eu acho que todo mundo que lê a Sagrada Escritura sabe muito bem o que é idolatria. Mas e por que que praticam? Isso é falta de temor a Deus, falta de fé, falta de temor a Deus. Então eu quero aqui, irmãos, para não ficar muito longo essa live, eu quero estar falando com vocês sempre a respeito de doutrinas. A doutrina é o caminho que nos leva ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que praticar. E essas doutrinas, elas não estão no conhecimento de nem um pouco nem da metade daqueles povos que vão para a igreja. E aquele que conhece chega lá dentro da igreja, compartilha com aquela situação sem saber até, sem saber ou sabendo, né? Por falta de temor, como eu disse. Então, irmãos, eu quero pedir para vocês, eu quero estar falando aqui sobre divórcio, que as pessoas quando falam no divórcio, ele pensa só naquele papel que está lá dentro do cartório. Não é só aquilo. Quero falar aqui também, continuar falando sobre a idolatria. Quero falar sobre o divórcio, o assunto não é pequeno, é grande. Eu vou precisar de vários áudios para poder estar falando corretamente sobre o divórcio. Sobre a idolatria, não é só isso, nós temos muita coisa, mas eu quero estar falando para os irmãos. Vou falar tudo aquilo a respeito daquilo que significa doutrina. E para que nós tenhamos dentro da doutrina, nós temos que se regimir de muita coisa. Não é pouca coisa, irmão. E aí eu queria pedir para você que desse a sua live aí, o sininho, dá o joinha, para que o YouTube possa passar esses áudios para mais pessoas. E que as pessoas, por mais simples que eu uso aqui as minhas palavras, mas são palavras de fé, irmão. São palavras de fé e de um perfeito ensinamento, acordando aquelas pessoas que dizem querer fazer a vontade de Deus e estão no caminho errado, por simples falta de conhecimento. Como eu já disse agora há pouco, uns por falta de conhecimento, outros por falta de obediência mesmo, né? Então eu quero estar falando aqui sobre o adultério. O adultério é uma coisa que quando se fala em adultério, as pessoas já pensam numa coisa só, e não é. O adultério ele está encravado na vida das pessoas, assim como o divórcio, e as pessoas não sabem. Não sabe. E estão praticando o adultério todos os dias, que não é aquilo que as pessoas pensam, que não é um relacionamento fora do casamento, né? Não é só isso, isso é também, mas não é só isso, né? Tem tantas outras coisas que significam o divórcio e também simboliza o adultério, e que as pessoas não sabem. Mas eu quero estar aqui em nome do Senhor Jesus explicando para vocês. Faça com que esse canal meu possa desenvolver, crescer, porque aqui, irmãos, talvez você não vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, mas com certeza, aqui você vai ouvir o que você precisa ouvir. Obedecer vai fazer parte da sua opinião, não é da minha, né? Mas ouvir é uma coisa, obedecer é outra. Mas aqui você não vai ouvir o que você talvez gostaria de ouvir, como falsas promessas, mentira, falsas orações
que não sai do teto da casa que está, ou da igreja que você tiver, porque Deus não recebe oração de falsos profetas. Tá bom, meu irmão? Eu agradeço aqui vocês por tudo, por aqueles que tiverem o prazer de ouvir essa live aqui. E saúdo vocês com a santa paz de Deus e quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.